Mais uma vez estamos aqui, trazendo sempre assuntos, tirando tesouros, coisas novas e velhas. Aqui estamos em Reis 19, versículo 18, falando sobre a questão da idolatria. Houve um conflito ali, né? Ezequias estava sob tensão, né? Sob a pressão do rei da Síria. E depois, no versículo 17, ele vai falar sobre essa questão da idolatria, quando ele diz o seguinte: ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obra das paixões. É nessa passagem que eu quero colocar ênfase, né? Apenas obras das paixões. É interessante porque às vezes as pessoas veem a idolatria como algo que é simplesmente visível, né? É algo que tem relação mais com a questão religiosa. Porque as pessoas adoram um santo tal, a imagem do santo tal. Mas a Bíblia fala ali, naquele versículo, que os ídolos eles são formados pelas paixões humanas. Então a idolatria ela tem uma conotação com a paixão. Qual é a sua paixão? O seu time de futebol? O seu emprego? Sua profissão? Os seus amigos? A sua culinária? A sua comida? As suas festas? Qual a sua paixão? Em Ezequiel 14, versículo 3, diz o seguinte: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços, obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Então, aqui no versículo 14, 2, falando sobre idolatria em Ezequiel 14, 3, ele diz que os ídolos estão colocados agora, hoje, não são os corações. Muitas vezes pessoas criticam algumas religiões que adoram imagem de escultura, como se que a idolatria se resumisse a isso. Mas a Bíblia deixa claro que os ídolos estão no coração, tem relação com as paixões humanas. A idolatria não é, ela está ligada a algo que traz satisfação à nossa natureza pecaminosa. Você vê, por exemplo, que há muitas coisas que estavam ligadas aos cultos pagãos que hoje naturalmente acontecem e ninguém relaciona mais aos cultos pagãos, mas continuam sendo fatos e acontecimentos idólatras, de paixões do coração. Nos tempos antigos havia os prostitutos cultuais, as prostitutas cultuais. Haviam tempos que as pessoas iam lá ter relações com essas pessoas para serem abençoadas em suas terras. E eles pagavam para ter relações sexuais com essas pessoas. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. E era devasso. E eles pagavam para isso. Isso fazia parte de rituais religiosos, de culto aos deuses, que colocavam essas relações como sendo necessárias para receber a bênção da fertilidade, da abundância, das plantações. Hoje a ação continua, não com o mesmo nome, né? Não com os mesmos ídolos, mas continuam as casas de programas, as casas de prostituição. Né? O povo do Egito adorava o Boi-Apis e outros ídolos, bezerros de ouro que Israel adorou também, lá no deserto. Hoje nós temos muitas festas que tem essa questão do boi como sendo as festas. Não esquecendo, remontando a origem, né, bem antiga do passado. Nós temos festas no Amazonas, né, de bois, no Maranhão e tudo. São festas culturais, mas que têm origens idólatras e muitas pessoas até cultuam hoje. Você sabe que existe uma paixão muito grande por essas pessoas, por essas festas e pelos seus símbolos. Então a idolatria continua viva hoje, né, do mesmo modo que antes, não ligada diretamente a um Deus, né, a uma questão religiosa, porque a idolatria ela está ligada mais à paixão, como disse lá em Ezequias, do que mesmo a questão da imagem. Né? Então,
é preciso termos a mente aberta para entender que nós somos pecadores e que estamos sujeitos e que não podemos estar julgando ninguém, porque somos, às vezes, muitas vezes, muito mais idólatras em nossas paixões do que essas pessoas que estão cultuando suas religiões e suas imagens, esculturas, dentro de uma inocência, né? E acreditando que está adorando a Deus, enquanto muitos estão presos às suas paixões humanas e mundanas e querem julgar as pessoas como sendo idólatras ou como sendo anticristãos ou pessoas que estão fora das bênçãos de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, que você possa entender, ter um entendimento sobre o que é idolatria e possa estar disposto a se colocar na mão de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.